Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos para mais uma lição da nossa EBD e hoje nós vamos comentar a lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. O texto áureo dessa lição está em Atos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verdade prática: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos e relacionamento. Meus irmãos, essa lição aqui, ela tem 3 objetivos. O primeiro é analisar a natureza cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E por último, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Então, essa lição aqui, ela é uma lição muito boa. A introdução aqui vai dizer que essa lição, ela aborda como a igreja primitiva lidou com os conflitos internos e a importância da diaconia no serviço cristão. Então, irmãos, com o crescimento da igreja, surgiram desafios sociais e desafios culturais que precisavam ser resolvidos sem comprometer a pregação do evangelho. Então, os apóstolos aqui, guiados pelo Espírito Santo, instituíram os diáconos para cuidar das necessidades práticas dos membros e da comunidade, permitindo que a liderança continuasse focada na oração e na proclamação da palavra. Então, a lição aqui, ela enfatiza que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que servir aos necessitados é tão importante quanto ao trabalho espiritual. E, além disso, incentiva os cristãos a refletirem sobre como aplicar o serviço cristão em suas próprias comunidades e também aí em suas igrejas. Amém, meus irmãos? Então, aqui o primeiro subtópico, ele vai falar sobre a identificação dos conflitos. E o primeiro subtópico aqui, ele vai falar do conflito da natureza cultural. Então, aqui, conforme o comentarista, na igreja primitiva, aqui descrito em Atos 6, capítulo 1, havia uma tensão entre gregos, que eram judeus de línguas gregas, influenciado pela cultura helenística, e também os hebreus, judeus de línguas aramaicas, que eram ligados ali a tradições religiosas. E apesar de todos serem convertidos a Cristo, as diferenças culturais e linguísticas causaram desconfiança e sensação de injustiça. As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição de alimentos, possivelmente por barreiras culturais ou por predominância dos hebreus ali que estavam na liderança. Então, esse problema gerou murmuração e risco de divisão na igreja. E para preservar a unidade da igreja, os apóstolos rapidamente buscaram uma solução, mostrando que a unidade da igreja não pode ser comprometida por diferenças ou por conflitos. Eles então nomearam ali 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e também de sabedoria, para cuidar da distribuição de alimentos. E o interessante aqui é que esses varões, eles tinham nomes gregos. Podemos citar Estevão, Filipe e também Prócoro, evidenciando aqui, irmãos, uma
tentativa de equilibrar culturalmente a liderança e trazer justiça para a comunidade. Esse episódio aqui, essa decisão, fortaleceu a unidade e preparou o caminho para a expansão do evangelho além das fronteiras judaicas. Oh, glória! E também surgiram aqui no segundo subtópico os conflitos também de natureza social. Aí o comentarista aqui vai dizer que, além das diferenças culturais, a igreja primitiva também enfrentava conflitos sociais relacionados também à desigualdade, relacionada à injustiça e condições econômicas variadas entre os membros. Então, como nós já vimos, na igreja primitiva, as viúvas helenitas, elas eram negligenciadas na atribuição diária, evidenciando tanto diferenças culturais quanto a sua vulnerabilidade social. Então, irmãos, aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala gregas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Esse conflito, então, revelou que a igreja não é apenas organismo espiritual, mas também é organismo que precisa cuidar dos aspectos social para manter justiça e comunhão. Então, a igreja não é apenas um organismo, mas é também uma organização. E apesar do ideal ali que eles tinham tudo em comum, já existiam, irmão, tensões sobre a distribuição de recursos. Nós temos exemplo de Barnabé, que doou tudo o que ele tinha, e também temos um exemplo aí do casal, que nós já comentamos na lição anterior, Ananias e Safira, que mentiram sobre o valor entregue. E a igreja primitiva, então, enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Agora fica o terceiro subtópico, uma pergunta: qual é a prioridade? Então, a lição aqui, ela vai destacar que muitos cristãos têm a ideia equivocada de que o cuidado deve se limitar à esfera espiritual, negligenciando a dimensão social, o que não é bíblico. Na igreja primitiva aqui, meus irmãos, diante de conflitos culturais e sociais, a prioridade, então, era preservar a unidade e preservar a justiça dentro da comunidade cristã, garantindo que a missão da igreja não fosse comprometida, independentemente de cultura ou de condições sociais. Irmãos, conflitos culturais, como o que ocorreu aqui entre hebreus e helenitas, ou melhor dizendo, judeus e gentios, eram resolvidos para que todos se sentissem incluídos na mesma fé, sem exclusão por origem ou por idioma. Havia aqui, irmão, atenção especial aos necessitados, como as viúvas, os pobres e também os marginalizados, refletindo a solidariedade cristã. Nenhum costume cultural ou status social deve impedir a pregação do evangelho ou gerar divisão. O fato, meus irmãos, é que negligenciar os mais necessitados é condenado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 58, versículo 6, quanto no Novo Testamento, em Mateus capítulo 25, do versículo 35 ao versículo 38, mostrando, irmãos, que a adoração verdadeira inclui atenção às necessidades sociais. Amém, meus irmãos? Então, fechamos aqui o nosso primeiro tópico e vamos seguir aqui para o nosso segundo tópico, que diz assim, a delegação de tarefas. E o primeiro subtópico é ao ministério da oração e da palavra. Então, diante aqui do conflito cultural e social na igreja primitiva, os apóstolos, eles perceberam
que a parte da comunidade negligenciava as pessoas como viúvas, helenitas. Então, essas pessoas precisavam de cuidado urgente. Então, ao mesmo tempo, eles compreenderam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar das necessidades materiais não podia comprometer o ministério da oração e da pregação da palavra de Deus. O ministério da palavra e da oração era central na organização da comunidade, fortalecendo a fé, orientando decisões e lidando com conflitos culturais e sociais. A palavra, irmãos, ensinava princípios de justiça, ensinava amor e ensinava comunhão, enquanto a oração mantinha a conexão com Deus e sustentava a missão da igreja. E para equilibrar essas demandas, os apóstolos então delegaram tarefas práticas, como a distribuição de alimentos. Eles delegaram a líderes capacitados, permitindo que pudessem se concentrar no cuidado espiritual e na consolidação da fé. Esse modelo aqui, irmãos, mostra uma liderança equilibrada, em que a igreja integra dimensões sociais e também espiritual. Cuidar dos necessitados e praticar a evangelização e a oração são duas faces da mesma missão. A prioridade é que a comunidade permaneça unida, justa, fortalecida na fé e atuando também no serviço ao próximo. Oh, glória! E ele já começa aqui o segundo subtópico, não há conflitos entre tarefas. Então, uma das lições aqui centrais desse capítulo, de Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, é que não há conflito entre tarefas. Não há conflito entre tarefas na igreja, desde que haja uma organização e divisão de responsabilidades. O conflito surgiu quando as viúvas helenitas foram esquecidas na distribuição diária de alimento. A solução que eles encontraram foi separar as funções. Os apóstolos, eles concentravam-se no ministério da oração e da palavra, enquanto os 7 homens escolhidos, que foram os primeiros diáconos, cuidaram da distribuição de alimentos e das necessidades práticas. Dessa forma, meus irmãos, o conflito foi resolvido sem prejudicar a missão espiritual da igreja. E Atos capítulo 6 mostra que não existe oposição entre ministério espiritual e serviço social. Ambos são partes da mesma missão da igreja. Uma igreja que ora e prega, mas negligencia os necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, meus irmãos, uma igreja que foca apenas no serviço social, sem oração, sem pregação, também perde a sua essência. O equilíbrio entre oração, pregação e serviço social garante que a igreja cumpra plenamente a missão que Cristo nos concedeu, nos convocou ou nos ordenou. E o terceiro subtópico vai falar da diaconia. Então, aqui na igreja primitiva, os apóstolos, eles se preocupavam com a distribuição de alimentos para as viúvas, mas também precisavam continuar dedicando-se à oração e ao ministério da palavra. E para resolver isso, irmãos, eles delegaram tarefas práticas a 7 homens de confiança, reconhecido por suas integridades e por sua sabedoria, instituindo-os como diáconos. O foco, irmãos, não estava no cargo ou no título, mas na função de servir. O que os apóstolos chamaram de este importante negócio. Está no textuário que nós lemos no começo lá.
Então, a diaconia, irmãos, é um serviço essencial, equilibrando a pregação da palavra, a oração e o cuidado social. Ela expressa o amor de Deus por meio das ações práticas, como ajudar os necessitados, visitar os enfermos e distribuir alimentos ou roupas. Esse ministério aqui de diácono demonstra que a igreja não é apenas espiritual, mas também ativa, compassiva e transformadora na sociedade. Então, no contexto bíblico aqui, a diaconia não é um ministério de menor importância, mas exige pessoas especiais com qualificações bíblicas, capazes de servir de forma eficaz e fiel. Assim, meus irmãos, a diaconia, ela transforma a fé em prática, evidenciando a união entre missão espiritual e responsabilidade social. Amém, meus irmãos? Então, fechamos aqui também o segundo tópico e vamos seguir então aqui para o nosso terceiro e último tópico, seguindo os princípios cristãos. E o primeiro aqui é privilegiando o caráter. Então aqui no exercício do diaconato, ou no exercício do diácono, o caráter é a principal qualificação. Um diácono deve ser íntegro, confiável, justo e verdadeiro em todas as áreas da vida. Sua escolha não depende apenas de habilidades práticas ou habilidades administrativas, mas de sua integridade moral e espiritual. A vida do diácono deve refletir a fé em Cristo de forma constante, meus irmãos, incluindo oração, leitura da palavra e participação ativa na igreja. Deve ser disciplinado, equilibrado e capaz de lidar com conflitos sem se deixar levar por impulsos ou por emoções negativas. A boa reputação dentro e fora da igreja gera confiança e também gera respeito. E sua disposição de servir deve priorizar o bem da comunidade acima de interesses pessoais, sem buscar reconhecimento. As exigências de caráter e de reputação para os diáconos não se limitam aos tempos bíblicos. Se aqueles que serviam apenas nas tarefas práticas precisavam de boa reputação, quanto mais os pastores, responsáveis por cuidar de todos os rebanhos. Imagina? Esses aqui, pastores, devem apresentar integridade, sabedoria e vida íntegra diante de Deus e da comunidade. Então, se para o diácono já precisa de toda essa reputação, imagine para quem está na frente. Amém, meus irmãos? O segundo subtópico aqui é exercitando os dons. Irmãos, os diáconos, ou os encarregados da diaconia na igreja primitiva, precisavam de boa reputação, mas também precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O serviço cristão, irmãos, ele exige mais do que ortodoxia ou éticas irrepreensíveis. É necessário, irmãos, exercitar os dons espirituais com humildade e discernimento. Cada cristão recebe dons diferentes, como serviço, liderança, ensino ou misericórdia, que devem ser usados para edificar a igreja e atender à necessidade da comunidade. O exercício dos dons fortalece o caráter, aprofunda a fé e torna o testemunho cristão mais visível ao mundo. No entanto, dons sem sabedoria
ou evidência espiritual se tornam vazios, irmãos. Por isso, o ideal de Deus é unir vida correta, dons espirituais e sabedoria prática. A diaconia não se resume apenas a defender a fé ou a exercer dons. Exige o equilíbrio entre doutrina correta, dons espirituais e sabedoria. Sempre em atitude de humildade e de amor, para que o serviço seja realmente eficaz. Servir ao próximo e glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Então, estamos chegando ao final de mais uma lição, de mais um comentário bíblico. E para concluir, o comentarista que vai dizer que nós aprendemos aqui nessa lição que a vida da igreja ela deve ser marcada pelo equilíbrio entre o espiritual e o social. O serviço cristão envolve tanto a dedicação à oração e a pregação da palavra, quanto ao cuidado com os necessitados. A igreja, irmãos, que se preocupa com salvação da alma, também deve atender às necessidades do corpo, pois Deus não é glorificado na miséria de ninguém. O compromisso com a solidariedade e a partilha reflete o amor de Cristo e demonstra, irmãos, na prática, o evangelho. Aleluia. Quando a comunidade de fé se dispõe a servir e a suprir a carência de seus membros, ela cresce como verdadeiro corpo de Cristo, manifestando a glória de Deus. Aleluia. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que a igreja é chamada para unir espiritualmente e também para unir em ação social, proclamando a palavra e praticando o amor, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja engrandecido. Amém, meus irmãos? Então fechamos aqui mais uma lição. Quero orar pela tua vida e que o Senhor Deus possa te abençoar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por mais essa aula. Que o Senhor continue abençoando, Pai, cada ouvinte, Pai. E que o teu nome venha ser glorificado, para que possamos, Pai, servir a igreja, que possamos, Pai, ser espiritual, Pai, que possamos continuar glorificando o teu nome na terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu agradeço aos senhores por mais essa oportunidade e obrigado por ficar conosco aí mais um tempo e que Deus possa te abençoar e até a próxima, se Deus quiser.